Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos neste momento. Comece a agradecer ao Senhor por esta manhã, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção, a tua graça, a cobertura preciosa do teu sangue sobre a vida de cada um de nós. Nós viemos nesta manhã, ó Pai, com o único propósito de adorá-lo, de Deus, em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Pai amado, nesta manhã, nos colocarmos diante das tuas mãos poderosas, as mãos que fazem milagres, as tuas mãos que operam, Deus, maravilhas na vida de cada um de nós. Nós não sabemos, ó Deus, o de Candenábia, o daqui a pouco, mas nós sabemos que nós estamos desde já, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que haja, ó Deus, a presença gloriosa do teu Espírito Santo, na vida de cada um de nós, que tudo aqui é para a tua glória, Senhor, tudo aqui, ó Deus, Ramarábia, Xericábia, é para glorificar, é para exaltar o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Eu venho, ó Pai, nesta manhã, Rabaraianderábia, Xebiricantolô, Barabacibricai, apresentando, ó Deus, esta igreja, este altar, apresentando, ó Pai, a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã, que já estão aqui, aqueles que estão a caminho, ó Pai, deste culto nesta manhã. Tira todos os impedimentos para que teus filhos possam estar, ó Deus, na tua presença, para que eles possam chegar até este lugar, para que eles possam vir e receber, ó Deus, a cura, a libertação. Quando nós nos reunimos, ó Pai amado, na tua presença, o Senhor já tem tudo preparado, ó Deus, para nós. Tudo já está preparado, ó Deus, diante do teu altar. As respostas das orações, a tua palavra, ó Deus, que irá ser ministrada nesta manhã. Tudo o Senhor já tem preparado para a glória do teu nome. Então quero te pedir, ó Pai, desde já, entra, Senhor, na vida de cada um de nós, nos curando, nos libertando, ó Pai, que haja cura física e espiritual, que haja, ó Deus, a libertação, Pai, no físico, no espiritual, porque quando nós nos achegamos à tua presença, o Senhor tem muito a dar, a fazer na vida de cada um de nós. Antes até mesmo, Pai amado, de chegar ao nosso conhecimento, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor já está agindo, ó Deus, no sobrenatural, para que nós possamos neste dia, meu Pai, nesta manhã, nos colocarmos inteiramente à disposição do Senhor. A tua vontade seja feita, Pai, na vida de cada um aqui, ó Deus. Ó Senhor maravilhoso, santo tu és, Oricanderá, Mialabaçubricai. Louvado seja o teu santo nome por esta manhã, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos louvar, adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos expor a nossa vida diante do altar do Senhor. E que você nesta manhã possa, como no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? O teu socorro virá nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Grande será o livramento do Senhor na minha vida e na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos elevar os nossos olhos aos céus, porque é de lá que virá o socorro. Amém? Glória a Deus. Amém. Bênçãos e honra, poder e glória pertencem ao Rei dos
e honra, poder e glória pertencem ao Rei dos Reis. Todos os povos, criação sua, adorarão ao Rei dos Reis. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o seu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Não há nada como tua palavra, cantai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Não há nada como tua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o seu reino não passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Aleluia, eterno Deus. Exalta esse eterno Deus maravilhoso. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. pois eu sei que vivo estás
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus voltará para nos buscar. Por isso entregamos a nossa vida completamente a Ele, porque a nossa vida é do nosso Mestre Jesus.
lugares, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. as ondas grandes vêm Tentando me arrastar pra longe da presença dele. a minha vida é do Mestre. Oh, Jesus, oh, Aracamperábia, Lamanábia. Vai declarando que a tua vida é do Mestre nesta manhã, aleluia. Aleluia, Jesus. A minha vida, A minha vida é do Mestre, Oriamberábia, Labarabalaba, Showbarai. Meu coração é do meu Mestre, Oriamberei, Xerebai. O meu caminho é do Mestre, oh, aleluia. Oh, Jesus, oh Deus maravilhoso, santo. na solidão da vida, na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha vida é do Mestre, bem forte, declare ao Senhor a minha vida, Senhor, a minha casa, Jesus, a minha família é do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo, minha esperança é meu Mestre, minha vida é do Mestre, Senhor Jesus. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Glória a Deus. minha vida é do Mestre. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu, cada vez que eu ouço essa música, eu começo a chorar, porque umas últimas lembranças que eu tenho do irmão Lázaro, na Covid, no auge da Covid, acho que vocês devem ter visto isso também. Ele estava deitado na maca, assim, de lado, né? E a enfermeira preparando os equipamentos para entubá-lo. E a enfermeira estava cantando esse hino. E ele começa a cantar junto com ela. Aquela voz maravilhosa que ele tinha. E ele começa a cantar junto com ela enquanto ela prepara os equipamentos. A minha vida é do Mestre. E ele foi entubado e não voltou mais.
né? Então, nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe quanto tempo, né? A gente não sabe se estaremos aqui amanhã, se estaremos aqui à tarde. Então, nosso coração tem que estar 100% ligado com Deus. Não estou dizendo que nós temos que ser alienígenas, né? Tem pessoas que falam assim, eu não sou desse mundo. Aí os ignorantes falam assim, por quê? Você é alienígena, né? Você não é deste mundo. Mas o que o Paulo está querendo dizer com essa palavra, né, apóstolo Paulo, é que nós vivemos nesse mundo, mas a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma pertence para uma terra celestial. Amém? Essa é a mensagem de Cristo na terra. Cristo viveu 30 anos no anonimato, carpinteiro, né? Trabalhava com seu pai morreu, ele ficou trabalhando sozinho, construindo casas, telhados, móveis e tudo mais. Mas aos 30 anos ele se batizou e começou seu ministério. E o seu ministério durou só 3 anos. Olha só que coisa, né, irmãos? 3 anos que impactou o mundo até hoje. É verdade? Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado pela tua igreja estar aqui te louvando, te adorando com esses hinos, com esses cânticos maravilhosos. Ó Deus, que esses cânticos possam chegar como incenso suave até o trono da tua graça, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, poderíamos estar em muitos outros lugares, mas estamos aqui te adorando. Assim como muitas outras igrejas estão neste momento te adorando, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe a adoração da sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Deixa eu ver que hora que é. As crianças. Vamos lá, crianças, venham aqui. Eu poderia ser pastor das crianças, né? Tem pastor de jovens, pastor de casais. Eu poderia ser pastor das crianças. Estende as suas mãos, vamos abençoar nossas crianças. Senhor Deus, nós abençoamos as nossas crianças, Pai. Hoje, só 3 aqui, mas representando a tua igreja, Senhor. Abençoa as nossas crianças, aquelas que não puderam vir, aquelas que estão em casa. Que essa unção que está sendo derramada sobre as crianças, Pai, que ela venha produzir frutos, ó Deus, e que as outras crianças também sejam abençoadas através dessa unção. Nós declaramos vida sobre as crianças, declaramos a proteção, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre a vida delas, o crescimento, o namoro, o casamento, a vida profissional, ó Deus, que haja bênção sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá com as tias. 2 tias. Olha, 2 tias só para 3 crianças. Amém, queridos. Amém. Vamos à palavra. Eu pedi para a Caíne colocar uma imagem ali. Pode pôr aí, Caíne. Por favor. Glória a Deus. Está dando para ver aí? Quer que feche a porta? Fecha a porta aí, por favor. O que é isso aí, irmãos? Uma abelha, né? Preste bem atenção nessa abelha, queridos. Ela não vai voar, não vai picar você não, mas preste bem atenção. Ela está pegando néctar, né, de uma flor e ao mesmo tempo pegando pólen no seu corpo, porque o seu corpo é todo revestido de pelos, micropelos, né? Então ela se carrega de pólen e leva para outras flores, para outras plantas. Agora eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Olha o tamanho da abelha e olha o tamanho das asas. Vocês estão vendo?
Não está dando para ver aí? Está muito claro, né? Apaga a luz aí, pastor, vê se dá para enxergar. Pastor Orlando, apaga a luz aí para nós, por favor. Mas todo mundo conhece a abelha, né? É difícil alguém que não foi picado por uma abelha. Pode acender, pastor. Queridos, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa mensagem. Eu fiquei 2 dias estudando uma mensagem para trazer para a igreja e ontem, 6 horas, 7 horas da noite, Deus muda a mensagem e fala, não é isso que você vai pregar. Eu falei, Senhor, está em cima da hora, né? Mas é assim que acontece com os pregadores, né? Quem prega a palavra sabe. E eu queria que vocês, olhando para essa abelha, ou imaginando uma abelha na sua mente aí, prestassem bem atenção na minha introdução. Em 1930, um cientista francês chamado Auguste Magnan fez uma declaração bombástica que abalou a comunidade científica do mundo inteiro durante muitos anos. Ele disse assim, preste bem atenção, as abelhas contradizem as leis da física, porque o seu corpo é grande demais e as suas asas muito pequenas. Aerodinamicamente falando, é impossível uma abelha voar. Mas elas não sabem disso e voam. Você prestou atenção? O cientista falando, aerodinamicamente falando, as abelhas não poderiam voar. Mas as abelhas não entendem nada de física. Simplesmente elas nascem, crescem e voam. Como que uma ordem do Criador, né? Agora, o mais interessante, no ano de 2020, surgiu uma história aí que correu o mundo todo, que lá na NASA, lá nos Estados Unidos, existe um pôster grande, com uma abelha, mais ou menos, não é desse tipo aqui, mas só está o corpinho dela assim, voando, pendurado nas 2 asinhas, ela tem 4 asinhas pequenininhas, e com dizer, aerodinamicamente, a abelha não poderia voar, porque o seu corpo contradiz as leis da física. O bom disso é que a abelha não sabe. Essa história da NASA foi contraditória, uns falaram que era fake, outros falaram que não, mas independente de ter na NASA ou não, vocês viram aqui a abelha, né? Eu gostaria de dizer que, independente de ser fake esse quadro ou não, em 2005, o professor de biologia Michael Dixon, da Universidade de Washington, fez um estudo minucioso sobre as abelhas. Olha só, irmãos. Parece ser simples inseto, moveu cientistas do mundo inteiro. Ele fez um estudo minucioso sobre as abelhas, e ele descobriu uma coisa, que através de câmeras super poderosas, filmando e tal, elas batem as asas 200 vezes por segundo. 200 vezes por segundo. Criando assim um mini ciclone, um microciclone embaixo do seu corpo, embaixo das suas asas, elevando o seu corpo para cima. Por isso as abelhas voam, o seu pesado corpo. 4/2/2007, pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, na Europa, estudaram também o voo das abelhas, abrindo possibilidade para criar microaviões. Olha só, irmãos, microaviões ou microinsetos, né? No texto fala aviões, mas seriam microinsetos mecânicos para voarem e fazerem espionagem. E pasmem, já existe. Não do tamaninho da abelha ainda, um pouquinho maior, já existe. Insetos mecânicos que voam, capaz de entrar em lugar muito pequeno.
Mas, Nilson, por que tem a ver a história da abelha com a nossa mensagem? Muito simples, queridos. Eu gostaria de pôr um tema na mensagem de hoje. Fique atentos ao seu chamado. Nosso texto está em João 4, muito conhecido. Eu já preguei várias vezes, eu amo esse texto. Eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia. Já li muitas e muitas vezes. Eu já preguei, pastor Alexandre já pregou, acho que todos os pastores já pregaram sobre esse texto. Na minha opinião, é um dos textos mais lindos da Bíblia. A mulher de Samaria. Diz assim João 4: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era ali necessário, presta atenção, era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Uns dizem que é meio-dia no calendário judaico, mas no romano diz que é 6 horas da tarde, mas também não importa. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus disse, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não falavam, não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Até aí, queridos. Todo mundo conhece o texto, todo mundo conhece a história da mulher samaritana. Depois a gente vai ler mais alguns versículos. Só para nos localizarmos, queridos, a região da Judéia era ao sul, né, de Israel. E eu andei fazendo uns cálculos aqui pelas escalas dos mapas. De Jerusalém de Israel até Samaria, de Israel, região sul, na região sul, Jerusalém, Belém e Hebrom, Galiléia na região norte, Cafarnaum, Caná da Galiléia, onde Jesus fez o primeiro milagre, Cafarnaum, onde Jesus tinha uma casa, e Nazaré, onde Jesus também cresceu, sua infância e tal. De Jerusalém a Cafarnaum, aproximadamente 140 quilômetros, tá? E de Jerusalém até onde ele encontrou essa mulher, aproximadamente 65 quilômetros. Só para a gente se localizar, tá? Então Jesus estava na metade da sua viagem. Até quando ele encontrou essa mulher, próximo do Monte Gerizim, né, em Sicar. E versículo 4. O versículo 4 diz assim que era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente, Jesus poderia pegar outro caminho. A região de Samaria realmente estava entre a Judéia e a Galiléia. Mas Jesus poderia ter pego um caminho mais à direita, mais ao leste, né? E não passar por Samaria, não passar pelas cidades samaritanas. Só que a palavra de Deus, ela já traz aqui, logo no versículo 4, uma revelação. Era-lhe necessário. Jesus, ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Jesus era Deus, mas também era homem.
Então o Espírito de Deus conduzia Jesus aonde ele tinha uma obra para realizar. Vocês lembram da abelha? É necessário a abelha sair do ninho, sair da colmeia e ir buscar o pólen, ir buscar o néctar. É necessário. E Jesus, lembra do tema da mensagem? Fica atento ao seu chamado. E Jesus fala aqui que era necessário passar por Samaria. Então Jesus sentiu de Deus um chamado para ele passar por Samaria, mais ao centro, né? mais próximo de Samaria. E lá ele para na fonte de Jacó, uma das fontes de Jacó, né? Na cidade de Sicar. Versículo 5. Foi a cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, pois cansado do caminho, sentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Nós entendemos que era quase meio-dia, né? Pela cultura hebraica, a hora começava às 6 horas da manhã. Então, meio-dia, a hora sexta. Jesus morreu às 3 horas da tarde, hora nona. Jesus foi crucificado e morreu. Então, versículo 7. Versículo 7. Veio a mulher samaritana e disse Jesus, dá-me de beber. Agora, vamos parar aqui um pouquinho para pensar aqui nesse versículo. Se Jesus era Jesus, se Jesus era Deus, se Jesus tinha poderes para curar, para libertar, para abrir olhos, para fazer aquilo que Deus lhe colocasse no seu coração. Por que Jesus pede a água para a mulher? Jesus não poderia fazer um milagre e a água subir? Hã? Jesus não poderia colocar a mão sobre o poço e a água vir até a sua mão e ele beber? Prestaram atenção, queridos? Mas não. Jesus pede, mulher, dai-me de beber. Por que Jesus pediu a água? Resposta: para provocar uma reação naquela mulher. Jesus poderia ter bebido água antes que a mulher chegasse. Mas Jesus esperou aquela mulher chegar, porque Jesus já conhecia a vida daquela mulher. Por isso que ele falou, é necessário que eu passe por Samaria. Porque Jesus sabia que ia encontrar aquela mulher naquele poço. Deus já tinha revelado para Jesus. E Jesus espera essa mulher chegar e ele pede, mulher, dá-me de beber. Ele provocou a mulher. E às vezes Deus vai te provocar, queridos. Muitas vezes Deus nos provoca. E às vezes Ele nos provoca com coisas que não são boas para nós. Nossa, Nilson, você está me assustando. Você já percebeu que quando nós estamos passando uma luta muito ferrenha em casa, uma luta financeira, um monte de boleto para pagar e sem dinheiro, uma luta de desemprego, estou desempregado, as contas estão chegando, uma luta familiar, um problema com um filho que está andando com más companhias. Você já percebeu uma doença? Você já percebeu que quando Deus nos provoca, é o momento que mais nós dobramos os joelhos e mais nós clamamos a Deus? Vocês já perceberam isso? Não era para ser o contrário? Hã? Não era para a gente dobrar os joelhos e provocar a Deus, em vez de Deus provocar, de Deus nos provocar? Mas não. O ser humano, ele é incrédulo. O ser humano, ele é egoísta. Ele é de natureza ruim. Deus fez o homem para o bem, mas o pecado entrou no coração do homem.
e tornou o homem mau. Aí veio a época do sacrifício dos profetas. Aí veio Jesus para ser o sacrifício, para tirar a maldade do coração do homem. Somente através de Jesus, queridos. Não existe outro caminho. Outro dia eu preguei e eu falei que não há uma terceira via, só há duas vias. Ou você está em Jesus, ou você está nas trevas. Não existe uma terceira via, queridos. Vamos correr aqui com a palavra. Jesus pediu água para provocar uma reação naquela mulher. Versículo 8 e 9. Porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus tinham rixa com os samaritanos, né? Os samaritanos com os judeus com os samaritanos. Aqui nós vimos uma revelação aqui, queridos. Nós vemos uma revelação aqui. Primeiro, Jesus, ele era judeu. E ele era mestre, ele era rabi. Pior ainda, conversar com uma mulher samaritana. Pior ainda. Aí nós vimos um paradigma de religiosidade. A mulher fala assim: como, sendo tu judeu, me vem pedir água, que sou samaritana? Porque havia uma rixa ali por causa de religiosidade entre os judeus e os samaritanos. Os judeus se julgavam uma raça pura diante de Deus. E os samaritanos, lá que originou do Reino do Norte, se misturaram com outras crenças, judeus também, mas se misturaram com outras crenças, se misturaram com outros deuses, né? Então aqui nós vimos, onde eles estão conversando aqui, no Poço de Jacó, é próximo do Monte Gerizim, aonde os samaritanos construíram um templo, para que o povo de Samaria, o povo que não eram judeus, fossem adorar a Deus nesse templo, no Monte Gerizim. É ali perto de onde eles estão conversando. Tanto é que se você ler para frente aqui, você vai ver a mulher falando para Jesus: vocês falam que é em Jerusalém que devemos adorar, mas o nosso povo diz que é aqui, neste monte, que devemos adorar. E Jesus responde para ela: haverá um tempo, chegará um tempo, que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão a Deus. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade. Amém, queridos? Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus com transparência, adorar a Deus com clareza, adorar a Deus sem coisas escondidas embaixo do tapete. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos voltar aqui para a palavra. Então eles estavam presos na religiosidade. Aquele povo samaritano, eles estavam, é a mesma coisa a gente vê nos nossos dias de hoje. Ah, você é crente? De que igreja você é? Ah, eu sou da SEB. SEB? Onde que é SEB? Ah, aquela igrejinha na esquina. Ah, eu sou da Igreja Família Doriana. Não estou criticando, irmão, só estou fazendo um comparativo. Ah, eu sou da congregação cristã. Eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu sou a igreja que mais tem obras. E de fato tem. Temos que tirar o nosso chapéu. Eu não uso chapéu, mas temos que tirar o nosso chapéu para a Igreja Universal do Reino de Deus. É a igreja que mais tem obras.
Então aqui nós vimos uma religiosidade no coração daquela mulher, separando Jesus da religiosidade dela. Nossos pais adoraram nesse monte, e o nosso povo diz que é aqui que devemos adorar. Você teria algum problema, querido, de adorar a Deus em uma outra igreja? Eu não teria. Mas não estou pedindo, não estou falando para você ir para outra igreja, senão o pastor me expulsa daqui. Tá? Mas o importante, o verdadeiro altar de adoração está aqui dentro do nosso coração, queridos. O verdadeiro, Jesus fala, se você soubesse quem está conversando com você, você pediria água, e eu lhe daria água viva, que fará brotar dentro de você uma fonte de água para a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Jesus estava falando, mulher, se você soubesse quem eu sou, eu poderia te dar o Espírito Santo, porque Jesus, eu posso te dar o Espírito Santo, porque Jesus sabia a tribulação que aquela mulher vivia. Aquela mulher já estava no seu 6º relacionamento. Ela já tinha tido 5 maridos e estava no 6º. Muitas vezes, os nossos olhares de julgamento, a gente poderia dizer, essa mulher era uma prostituta. Essa mulher não era flor que se cheirasse, por isso que ela ia buscar água ao meio-dia, o horário que não tinha ninguém no posto, para ela ficar sozinha. Mas, queridos, eu gostaria que você olhasse pelos olhos de Jesus agora. Jesus muda a sua viagem, muda o seu trajeto para encontrar aquela mulher. Pelo costume judeu, ele não poderia conversar com aquela mulher, mas ele conversa. Ele não só conversa, ele provoca. Ele não só provoca, ele se revela para ela. Ele se revela quem ele é, o Filho de Deus, o Messias. Se você olhar com os olhos de Jesus, talvez você veja uma mulher sofrida. Naquela época, as mulheres eram tratadas como lixo, a maioria delas, né? Acho que só as que viviam nos palácios que eram tratadas com dignidade. Mas a maioria das mulheres eram subjugadas, a maioria das mulheres eram maltratadas. Tanto é que quando uma mulher morria o seu marido, e se ela não tivesse filho, ela ficava jogada num lugar onde ficavam as viúvas, para receber esmolas, para poder sobreviver, e muitas morriam de fome, de necessidade, de doença. Não tinha SUS não tinha prefeitura para ir lá socorrer não. Então Jesus conhecia o coração daquela mulher, Jesus conhecia a vida daquela mulher. E ele fala, vai chamar seu marido. A hora que ela reconhece que ele é um profeta. Eu não tenho marido. Bem disseste que não tem marido, porque você está no seu 6º. Você já teve 5. Então, olhando com os olhos de Jesus, queridos. Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente não sabe o que aquela pessoa já passou. A gente não sabe o trauma. A gente não sabe o fardo. A gente não sabe a carga que aquela pessoa vem carregando, às vezes, desde a infância. Desde a infância, às vezes. Crianças que foram molestadas. Crianças que foram espancadas. Não faz muito tempo, foi pego aqui acho que em Indaiatuba, se eu não me engano. Um garotinho de, acho que 7 anos, que a família dele, o pai, a madrasta e a filha da madrasta, colocava ele acorrentado dentro de um tambor. Quem que lembra desse fato aqui? Colocava ele dentro de um tambor.
e davam às vezes banana, pão duro, pão seco, para ele não morrer de fome. E aquele garotinho acorrentado dentro daquele tambor, passava sede, dormia, passava frio dentro daquele tambor. Como que a maldade, eu já falei hoje sobre a maldade do coração do homem. Como que uma pessoa pode chegar num nível de maldade tão grande, de pegar uma criança e colocar num lugar desse? E muitos outros que não vale a pena nem a gente lembrar disso. Eu só estou dizendo isso, queridos, porque o coração do homem é mau. E Jesus viu compaixão, Jesus teve compaixão no coração daquela mulher. Então Jesus provoca aquela mulher. Dá-me de beber, mulher. Jesus provoca, Jesus se revela para ela. Estou vendo que o Senhor é profeta. Vamos aqui na palavra aqui. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem diz dá-me de beber, lhe pedirias, e ele daria água viva. Jesus se revelando a ela, disse à mulher: Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde tem água viva? A incredulidade apareceu, né? Dom de Deus. Sabe o que é dom, queridos? Dom de Deus significa presente, dádiva. Agora, pasme. Privilégio adquirido por um modo sobrenatural. Amém? O dom de Deus pode te trazer um privilégio, o dom de Deus pode te trazer como eu falei aqui, um privilégio adquirido por um modo sobrenatural, ou seja, um milagre na sua vida. Um milagre na sua vida. Versículo 11, apareceu a incredulidade da mulher. Disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Quem não teve quinta-feira aqui, o Ebinho pregou muito sobre fé. Se você não assistiu a gravação do culto de quinta, assista, queridos. Eu confesso para vocês que a palavra me tocou profundamente no meu coração, me fazendo chorar mesmo, porque foi uma palavra muito tremenda, muito objetiva, sabe? Aquela mulher fala porque Jesus não tinha como tirar a água, ela estava vendo as dificuldades. Quando nós olhamos para as dificuldades com tremor, tremor quer dizer medo, colocamos em xeque a nossa fé. Quando você olha para uma dificuldade, seja qual for ela, financeira, doença, problema familiar, desemprego, quando você olha para uma dificuldade com tremor, com medo, você está colocando em xeque a sua fé. Mais uma vez a pregação do Ebinho, falando sobre fé. Versículo 14. Fique tranquilo que nós vamos terminar no horário, tá? Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando? Somente Jesus pode nos dar essa água, queridos. A água que jorra simboliza o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando Jesus morreu, quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele falou que, prestem atenção, eu
estou indo, estou subindo ao Pai, mas fiquem em Jerusalém, porque eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, que vai ficar com vocês, que vai jorrar essa água viva dentro de vocês. Somente Jesus pode nos dar o Espírito Santo, querido. Somente com o Espírito Santo poderemos vencer as dificuldades da vida, até que nós cheguemos à vida eterna. Não pense você que com o estudo é muito importante estudar. Não pense você que com o trabalho é muito importante trabalhar. Não pense você que com posses é muito importante. Deus se alegra quando os seus filhos adquirem riquezas. A riqueza também é um dom de Deus, desde que ela não esteja acima de Deus na sua vida. Ah, é pecado ser rico? Não, querido. Não é pecado. Pecado é você colocar riqueza acima de Deus. Resumo, versículo 28, 29 e 30 é um resumo do texto, queridos. 28, 29 e 30, nós não lemos aquela hora, eu vou ler agora. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Depois dessa conversa toda que essa mulher teve, a mulher viu que Jesus não era um homem qualquer, não era um judeu qualquer. Ela larga o seu cântaro e corre para a cidade. Aquela mulher, ela esqueceu que ela era subjugada, que ela era mal vista, que ela era mal falada. Ela simplesmente largou, jogou o seu cântaro no chão e correu até a cidade. Queridos, esse resumo, para termos acesso às águas vivas do Espírito Santo, nós precisamos deixar o nosso cântaro. Para nós termos acesso a essa água viva, que vai te dar força para você viver um dia de cada vez, de vitória em vitória. Não faz muito tempo eu preguei sobre as lutas. Passou uma luta, não deite no sofá, não fique em berço esplêndido não, porque fique em posição de guerra, porque vai vir outra luta. Aquela mulher largou o seu cântaro, jogou o seu cântaro no chão e saiu correndo para falar para a cidade: venham, tem um homem que é o Cristo. E muitas vezes, queridos, nós estamos carregando um cântaro pesado, cheio, como disse na palavra aqui, cheio de incredulidade, quando a mulher não creu que Jesus poderia tirar a água, cheio de religiosidade, quando ela se julgou diferente de Jesus, por ser samaritana e Jesus judeu, o vaso da carnalidade, porque aquela mulher vivia uma vida errada, errônea, talvez buscando a sua felicidade, saindo de um relacionamento conturbado, talvez apanhasse muito, entrava num outro relacionamento pior do que o primeiro, do que o anterior, e assim sucessivamente. Tem muitas mulheres que sofrem caladas. Procure ajuda, querido. Se você é mulher e está passando por uma situação dessa, procure ajuda. Como nós pregamos sobre o Setembro Amarelo, peça ajuda. O vaso da incredulidade, o poço é fundo, o vaso da carnalidade, o vaso do egoísmo. O que é o vaso do egoísmo? Às vezes nós estamos carregando esse vaso e nós não queremos deixar
esse peso. Não queremos nos humilhar para Jesus. Não queremos a água de Jesus. Para a água viva encher o seu coração, você tem que esvaziar o seu coração. Tudo que é egoísmo, deixou o seu canto e correu para a cidade, testemunhar de Jesus. Voltando nas abelhas lá, vocês já perceberam que as abelhas não são egoístas? Elas trabalham juntas, milhares de abelhas, cada um com a sua função. Elas não brigam, elas saem da sua colmeia, vão buscar o pólen, buscar o néctar e voltam. Chega lá, elas depositam, depois elas voltam novamente. Tem estudos aí de abelhas que foram caçadas a 5 quilômetros, 10 quilômetros da sua colmeia. Você já pensou isso, querido? Um insetinho desse tamaninho assim, ó, voar 5 quilômetros para buscar o alimento e trazer para a colmeia? Aprendemos que a abelha não é egoísta. Resumindo aqui, queridos. Versículo 39. 40, 41 e 42. Agora nós vamos ver o fruto de tudo isso. 39. E muitos dos samaritanos, presta bem atenção aqui, queridos. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus ficou 2 dias naquela cidade. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Vocês entenderam porque que Cristo desviou um pouco o seu caminho? Vocês entenderam porque Jesus sentou naquela fonte e esperou aquela mulher chegar? As águas começaram a jorrar naquela cidade, cidade de Sicar. Jesus ficou 2 dias. Você já imaginou se você pudesse fisicamente hospedar Jesus 2 dias na sua casa? Você já imaginou quanta transformação? Assim como aconteceu lá na casa de Zaqueu, né? 2 dias, Jesus posou na casa de Zaqueu e houve uma grande transformação. Queridos, sejamos como as abelhas. Não olhe para as dificuldades, mas voe. Testemunhem que Jesus é a salvação para a vida eterna. Não olhe para as suas dificuldades. O Nilson tem algumas dificuldades. A Célia tem outras dificuldades. A Roseli tem outras. Fernando tem outras. E assim sucessivamente. Orem pelo seu pastor, pastor Alexandre. Orem pelos pastores da igreja. Ouça o seu chamado. Seja como uma abelha, queridos. Quando Deus falar com você no seu coração, às vezes para ajudar alguém, às vezes para dar uma oferta na igreja, às vezes para visitar alguém, falar de Jesus para aquela pessoa. Quando você sentir uma inquietação no seu coração, faça isso. Eu tenho um testemunho sobre inquietação muito forte, queridos. Aconteceu, cadê o Fernando? Posso contar, Fernando? Queridos, quando a mãe do Fernando estava internada,
Eu nunca contei isso para ninguém. E foi no sábado ou foi domingo, Fernando? Domingo. Num domingo, no sábado eu comecei a sentir uma inquietação muito forte, como abelha. Como Deus falando para Jesus, passe em Sicar. Eu senti uma inquietação no meu coração, vá visitar a mãe do Fernando. Você precisa visitar a mãe do Fernando, vá visitar a mãe do Fernando, e aquilo ficou no meu coração, sabe? E você precisa, sábado à noite, você precisa visitar a mãe do Fernando. Aí eu comentei com a minha esposa, falei assim, amanhã eu vou visitar a mãe do Fernando. Não sei se eu comentei no sábado ou no domingo. Deus está tocando no meu coração para eu ir visitar a mãe do Fernando. E aquela inquietação. Aí eu falei assim, eu não posso esquecer de levar o óleo da unção para ungir a mãe do Fernando. E o pastor Alexandre já tinha visitado a mãe do Fernando, o pastor Alexandre já tinha ungido, o pastor Alexandre já tinha orado o Pai Nosso junto com ela recebeu Jesus. Mas aquela inquietação no meu coração, Nilson, você tem que visitar a mãe do Fernando. Aí liguei para o Fernando, você está no hospital? Estou. Posso ir aí ver a sua mãe? Pode, lógico. Então vamos, 3 horas da tarde eu vou. Marcamos para 3 horas da tarde. E quando foi 2h30 lá, eu me arrumei e tal. E saí, aquela inquietação no meu coração. Cheguei no hospital lá, me fizeram fazer um tour lá dentro do hospital. No fim não era lá na Santa Casa, era na ala de fora. Até que eu encontrei o Fernando lá fora e eu entrei e a mãe do Fernando estava lá, deitada, estática. E eu orei junto com o Fernando, nós oramos. Aí eu falei assim, puxa vida, eu esqueci o óleo da unção. E aquilo me cortou o meu coração, querido. Eu esqueci o óleo da unção. Como que eu fui esquecer? Você é um pastor auxiliar na sua igreja, você vai orar por um enfermo e você não leva o óleo da unção. E eu não estava com o meu carro naquele dia, eu estava com a Fiorino, porque o meu carro sempre, eu deixo um vidrinho de óleo de unção no meu carro. E eu estava de Fiorino, na Fiorino não tem o óleo, que é do trabalho. E naquele momento lá que eu fui orar com o Fernando, o Espírito Santo falou comigo, que pede um copo d'água, pede um copo d'água, pede um copo d'água. Aí eu pedi para o Fernando, pega um copo d'água. Aí o Fernando pegou, eu molhei os meus 3 dedos, queridos, naquele copo d'água. E eu coloquei sobre a cabeça dela e nós oramos. Oramos. Pedimos que Deus fizesse a vontade dele. E eu molhei a cabeça dela com os meus dedos, 3 dedos. Molhei no copo e coloquei na cabeça. Escorreu lá. Aí eu fui embora. Depois da oração chegou outra mulher, ficamos conversando, tal. Depois eu fui embora. E o meu coração ficou apertado. Senhor, como que eu fui esquecer o óleo da unção? Senhor, como que eu fui esquecer o óleo da unção? Aí no outro dia, isso foi no domingo. Domingo à noite, que hora que a sua mãe faleceu? À noite, 1h15, madrugadinha, a mãe dele faleceu. Aí de manhã eu cheguei na empresa, eu que faço o café. Eu fiz o café e eu estava sentado assim numa mesinha que tem lá. Estava tomando café e o meu coração apertado ainda. Eu falei, Senhor, como que eu fui esquecer o óleo da unção? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não era para você ungir, era para você batizar. Era para você batizar ela. E o Fernando disse que ela tinha muita vontade de se batizar, né, Fer? Então os propósitos de Deus, querido, quando você sentir no seu coração, faça. O Espírito Santo me usou de uma tal maneira que
aquela inquietação como a abelha, aquela inquietação como aquela mulher do cântaro, que veio mudar a vida de uma cidade inteira. Quando você sentir isso, busque o Espírito Santo. Se for para você falar de Jesus para alguém, se for para você ungir alguém, se for para você orar por alguém, se for para você dar uma cesta básica para alguém, ouça a voz do Espírito Santo. É a água que flui, é a água que vai jorrar de dentro de você. Quanto mais você busca, mais essa água jorra. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, queridos. Depois que o Espírito Santo falou isso comigo, o meu coração ficou em paz. E eu não me lembrei mais que eu tinha esquecido o óleo. Nunca mais eu lembrei que eu tinha esquecido o óleo. Porque não era propósito de Deus que eu ungisse com óleo, mas era propósito de Deus que ela recebesse a água. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique em pé. Vamos orar, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai. Oh, Pai querido, apresentamos essa igreja diante do Teu altar, Senhor. Senhor, assim como aquela mulher, Senhor, que o Senhor conversou com ela, lá no lado daquele poço, Senhor. Assim como aquela mulher estava atribulada, tem muitas pessoas atribuladas aqui neste momento, ou até mesmo pessoas atribuladas que vão assistir essa gravação deste culto. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço que o Teu Espírito Santo possa entrar como água viva nesses corações, ó Deus, trazendo, ó Deus, a libertação, trazendo a cura, trazendo o milagre sobre a vida delas, Pai. Que haja milagres, assim como o Senhor provocou aquela mulher, assim como o Senhor provocou aquela mulher pedindo água. Oh, Pai querido, trata os nossos corações, Senhor, trata o meu coração, Pai. Tira do meu coração, tira do meu cântaro tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Senhor, tira do nosso cântaro tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa o nosso pastor que está viajando, seja com ele aonde ele estiver, ó Deus. Abençoa essa igreja, abençoa os irmãos que não puderam vir hoje, que estão viajando, que a água do Teu Espírito Santo possa jorrar aonde eles estiverem, que haja cura, que haja milagre, que haja proteção. Protege os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós Te glorificamos nesta manhã, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo. Que haja transformação, que haja transformação, que haja salvação, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Sejamos abelhas, né? Não importa as dificuldades, voe. Sejamos como as abelhas. Não importa o que você está passando, busque a glória de Deus e voe. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta. Tem algum aniversariante aqui? Hoje não? Alguém está fazendo aniversário para ganhar presente? Ó, essa igreja aqui dá presente para os aniversariantes. Não tem ninguém fazendo aniversário. No próximo culto ela vai ganhar. Tem algum visitante pela primeira vez também? Não, né? Primeira vez, não tem ninguém. Amém, queridos. Vamos fazer o momento da oferta. Tem algum aviso, pastora Rosana? Tem algum aviso? Não? Queridos, dia 24 desse mês agora é aniversário da nossa igreja, tá?
5 anos que nós estamos aqui. Amém? E se essa igreja está de pé 5 anos, é porque Deus abriu essa porta e você tem sido uma abelha trazendo o néctar, trazendo sua oferta, trazendo seu dízimo, trazendo a sua oração pela igreja, pelos pastores. Amém? Dia 24 nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Vai ter bolo, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante. Não perca o culto de dia 24, domingo, tá? Desse mês agora. Dia 24, domingo, não perca. Vamos comemorar 5 anos da igreja SEB. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta, vamos consagrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, consagramos a Ti os dízimos, as ofertas. Ó Deus, declaramos prosperidade sobre a Tua igreja, Pai. Que haja bênção, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja milagre sobre as famílias, Pai. Assim como as abelhas, ó Deus, foi a palavra de hoje, trazem o néctar, traz o pólen para a colmeia, Senhor. A Tua igreja traz as ofertas e os dízimos, para que essa palavra continue sendo pregada neste altar, ó Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Vou dar a bênção apostólica. Você traz seu dízimo, sua oferta. Tem um chazinho, café. O que mais que tem aí? Bolo, bolacha, bala. Tem um baleiro lá que a Roseli trouxe. Agora tem balinha também. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vão em paz, um bom domingo para todos.